Hoje eu estou aqui com o Fernando Queiroz, no quinto episódio da primeira temporada do Arena do Indireto, podcast focado no canal Indireto. A gente vai falar sobre distribuidores digitalizados. O Fernando é sócio da distribuidora Diso, fundada em 1994. Hoje ele, como distribuidor, ele tem empresas de grande porte como Rect, Nestlé, Nivea, 3M, Cargill, Bic, Ontex, Gomes da Costa, Bracel, Condor, Helion e Brownform. Ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e está cedendo o seu tempo precioso aqui para a gente poder dividir aí com todo mundo que trabalha com o canal indireto, com distribuidores, seja em trade marketing, seja no próprio distribuidor, essa jornada aqui da digitalização, né, das vendas e de alguns outros processos do canal indireto. Fernando, obrigado por estar aqui. Eu É um que prazer estar agradeço com o você. convite, Clinton. Queria aí contar aí com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, para que a gente consiga aí levar um conteúdo legal para quem está assistindo a Legal, gente. com o maior prazer. Legal. É, bom, vamos começar. A gente passou por temas como crédito, como a própria colaboração entre indústria e varejo, falamos de plataformas e hoje o Fernando, como sócio da Diso, ele tem algumas operações que estão aí, vamos dizer assim, digitalizadas e a gente vai entender assim como que é essa operação digitalizada, quais são as grandes barreiras que ele enfrentou e enfrenta, né, que tipo de situações que estão no cotidiano dele, que às vezes quem está sentado no trade não ter oportunidade de ver quando não vai até a ponta. Obviamente, sempre é importante, né, colocar aí os pés, né, no chão e ir até a ponta ver como estão as operações. Hoje, com todas essas indústrias que você trabalha, quais que tem algum, que oferece alguma plataforma assim para poder fazer esse tipo de venda seja assistida, né, com os seus clientes e vamos começar por aí, né? Me Entendi. conta um pouco quem são as Bom, indústrias. a Nestlé hoje é uma operação à parte nossa, que é uma operação de broker, não de distribuidor, e foi a pioneira com a gente nessa parte de digitalização. Ela começou com uma ferramenta própria dela, que chama Até Você, que ela não abre para o mercado, é exclusivo com produtos Nestlé, e aí atende a todas as divisões da Nestlé, não só linha seca, Purina, Garoto, Professional, todas as divisões que a Nestlé opera no Brasil. Mais recentemente, a Nestlé abriu uma operação para o canal Trade AS1A4 com o BIS, da Ambev. Então, a gente tem essas duas experiências com Nestlé, uma ferramenta própria dela e o BIS da Ambev. Na distribuidora, a gente começou há uns 3, 4 anos atrás com o Compra Agora, né? Com alguns dos nossos fornecedores, Bic, Cargill, a própria Condor, que opera via Compra Agora. E mais recentemente, a questão de um ano e pouco, a Rect desenvolveu uma ferramenta própria, que é o Repus, e logo depois a Nivea entrou no projeto. Então a gente tem os dois maiores fornecedores da Diso, que seria a Nivea e a Rect, dentro da Repus. Então são essas três ferramentas, contando mais o Até Você da Nestlé, 4 ferramentas que a gente tem de B2B hoje e opera no mercado. Legal. E como foi o processo de adoção dessas ferramentas por parte da equipe, né? O que demandou contando dos parceiros, seja das indústrias, o que demandou de energia sua, que tipo de demandas surgiram para que isso pudesse estar rodando hoje? Ok. Então, na operação da Nestlé, como a gente é broker, toda a parte de integração entre a plataforma, a parte tecnológica é feita diretamente pela Nestlé, porque roda tudo dentro do sistema dela. A gente é mais um representante comercial. Certo. Então, basicamente, nada na Nestlé, recebi a ferramenta pronta para utilização. Quando você vai para a distribuidora, que eu tenho o meu ERP próprio, aí sim, eu tive que fazer toda a parte de integração. O Compra Agora foi a primeira, a gente levou em média 3 a 4 meses para fazer essa integração, o que tinha que fazer? Você tinha que fazer toda a parte de desenvolvimento do teu ERP, né, para conversar com essa nova ferramenta, com essa nova plataforma. No caso, quando a gente começou com o Compra Agora, era Infracommerce.
Então, eles tinham uma empresa, a Infracommerce tinha uma empresa que ajudava nessa parte de integração, né? A gente pagava um FII para eles, e eles faziam toda essa parte para a gente, e demandou, assim, da nossa parte de TI bastante tempo, né? E uma pessoa focada nisso para poder desenvolver. Não é fácil, porque você imagina integrar dois sistemas com toda a parte de faturamento, as informações vão e voltam. Então, não é uma coisa simples. E a operação rodando. E a operação rodando. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Muitos testes e tudo. Por isso que demora esses 3 a 4 meses. Repos já era uma tecnologia da Infracommerce, porque Repos também usa Infracommerce. Então, foi mais fácil, mais rápido. Demorou em torno de 1 ano e meio. No caso de Repos, a gente teve outros problemas, que a gente foi o primeiro distribuidor a entrar na ferramenta de Repos. Então, aí a gente teve um problema com assim, algumas dificuldades com a ferramenta em si, que foram logo sanadas. A Rect atuou muito rapidamente junto com a Nivea e sanaram rapidamente os problemas que a ferramenta apresentou no começo, né, de lentidão, tráfego de informações e uma série de coisas que foram acontecendo aí, que a gente foi desenrolando aí nesse período, né? Legal. E no caso da sua equipe, como é que foi a adoção disso por parte deles? Porque, por exemplo, tem as pastas, obviamente, né? Mas eu imagino que o vendedor ele deva ter mais de uma ferramenta, fora aquelas outras indústrias que eventualmente não têm. Não operam lá dentro. E você tem o seu próprio ERP que você falou. Como é que foi para ele conseguir trabalhar com todas essas opções, entender como funciona, saber como explorar ela junto ao cliente? Clinton, essa é uma excelente pergunta, porque como eu fui o primeiro da Repos, toda vez que tem outros mercados da Rect no mundo que vão tentar desenvolver essa ferramenta, essa parte de B2B, eles chamam a gente para fazer uma apresentação e conversar, né, com eles. Então, eu tive 2 oportunidades de estar num fórum da Rect, um fórum que reuniu os principais países que estavam migrando, e mais recentemente o head de vendas mundial da Rect esteve visitando a nossa empresa para conhecer a ferramenta, né? Então, essa é uma pergunta que é básica, né? O que acontece, eu sempre falo para eles. A primeira coisa, o vendedor tem que entender isso como algo que é benéfico para ele. Então, uma ferramenta. Se você pegar e, de alguma forma, tirar, por exemplo, da venda do vendedor, a venda via B2B, você não considerar qualquer coisa, ele vai ser um agente negativo para a ferramenta. Ele mesmo vai chegar para os clientes e falar, se você comprar por lá, eu não vou ganhar, então não vou te mais visitar, e você compra tudo por lá, você vai resolver todos os seus problemas por lá, eu não vou te dar mais suporte, tal. Então, a primeira preocupação que a gente teve foi mostrar para a equipe de vendas que aquilo era uma ferramenta para agregar para o trabalho deles, né? Essa foi uma preocupação o tempo inteiro, não só nossa, mas das indústrias também. Então, tanto na Nestlé, quando começou com Até Você, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, como da Rect, da Nivea, sempre foi a preocupação de mostrar que a ferramenta era algo para agregar ao trabalho do vendedor, e não algo que ia substituir ele, que era uma ameaça para ele. Para ele não ver a ferramenta como uma ameaça, senão ele ia ser o primeiro cara que ia boicotar a ferramenta, né? Então, essa foi a primeira preocupação. A segunda preocupação, nem digo uma preocupação, mas a segunda constatação era mostrar para o vendedor que a ferramenta agregava vendas para ele, que ele ganhava mais dinheiro com isso. Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte, né? Imagina uma pessoa que não vai na academia e, de repente, começa a ir na academia. Aí, poxa, passa 1 semana, 2 semanas, ele começa a emagrecer, a esposa começa a elogiar, os companheiros de trabalho, os amigos, pô, você está mais magro, está mais bonito, está mais jovem. Ou seja, aquilo vira uma motivação para ele. Fala, puxa, vou continuar indo na academia, né? Porque ele está vendo que está dando resultado. Então, a gente começou em todas as ferramentas com pilotos, sempre selecionando vendedores e desenvolvendo e mostrando para esses vendedores o quanto a ferramenta agregava para eles no dia a dia. E depois a gente foi fazendo o rollout disso para a equipe, né? E usando esses vendedores como, vamos dizer, propagandistas
desse benefício, mostrando com números quanto aumentou a venda dele, quanto aumentou os KPIs de cobertura, de mix, de tudo, quando ele utilizava a ferramenta. O que era uma venda, o que a gente chama de offline, feita via Palmitop, e o que era uma venda feita via aplicativo, né, via uma dessas ferramentas B2B, e como que ela agregava valor para ele, né? Então, esse é o principal ponto, né? Não deixar que o vendedor boicote e mostrar para ele que a ferramenta agrega valor para ele, que ele ganha mais dinheiro, né? E agregar valor é simples, para um vendedor tem mais remuneração no final do mês. Aumentou o dinheiro no bolso, é assim que vou fazer. Mas esse é um problema. Por exemplo, eu tenho fornecedores que não estão em nenhuma das ferramentas, né? Então, o vendedor tem que digitar. Continuando no Palm. Então, o vendedor tem que entrar na ferramenta, digitar uma parte dos pedidos por lá e digitar uma outra parte dos pedidos via Palmitop. Isso é um problema, né? É uma coisa que é chata, incomoda o vendedor, mas, mais uma vez, é aquilo. Ninguém gosta de acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia. Você faz porque você está vendo um benefício, né? Então, você se motiva para isso. Na hora que ele começa a ver esse benefício, que principalmente nos principais 2 fornecedores deles, eu acho que isso foi muito importante para mim, tanto a Rect como a Nivea são os 2 maiores fornecedores da Dirzo, elas estão no Reps, então isso ajudou com que a gente tivesse esse fluxo direcionado para o Reps. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 90% das nossas vendas mensais, tanto de Rect e de Nivea, trafegando pelo Reps. 90%. E chegou até você algum feedback de algum cliente que também percebeu os ganhos que ele teve por ter recebido de um vendedor algumas sugestões melhores de pedido ou campanhas, alguma coisa assim? A Ponta já te deu algum feedback? Não. Assim, a gente não teve nenhum feedback de algum cliente nesse sentido, né? Porque também cliente para elogiar é complicado. Mas a gente não teve isso. O que a gente percebeu foi que quem é o agente da digitalização desse pequeno varejo? É o vendedor. Então, imagina assim, você resolve desenvolver uma ferramenta ou entrar numa ferramenta. O cara que vai vender essa ferramenta para você, para esse pequeno varejo, né, para você distribuidor ou para você indústria, junto a esse pequeno varejo, é o vendedor. Porque ele é o cara que vai chegar lá, vai fazer o cliente abaixar o app, vai fazer o cliente se cadastrar. Ele é o cara que vai vender isso para você lá. O que a gente percebe é que uma vez que ele faz essa digitalização e ele começa com a venda assistida e tudo, alguns clientes começam a comprar de forma autônoma. Não que ele vai fazer toda a compra dele de forma autônoma, mas a gente tem um roteiro de visita. Às vezes semanal, às vezes quinzenal, dependendo do perfil do cliente, da área que ele está localizado e tudo. E aí, você começa a perceber que à noite, de fim de semana, começam a entrar pedidos. E a gente sabe que não é o vendedor que está digitando. Então, está vindo o pedido direto da plataforma, com a senha do cliente e tudo. Então, você começa a ver, em alguns casos, a compra de forma autônoma. É uma compra complementar, é uma compra que é de uma ruptura que aconteceu, de alguma situação que ele está precisando daquele produto e ele entra na plataforma e compra de forma autônoma. Então, a gente começa a ver isso daí. E é gozado que sempre isso acontece depois das 6 e nos fins de semana. Então, às vezes, você chega na segunda-feira, você tem uma boa surpresa que tem já um faturamento às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, que aconteceu aí no fim de semana, principalmente no fim de semana. É legal que você vê que está entre aspas, né, se aventurando, né, em entrar lá e esse processo começa a permitir que ele comece até a enxergar coisas que hoje, como o vendedor assiste ele em 100% do tempo, ele ainda não conseguiu perceber, né? E quando o vendedor vier com alguma proposta, com alguma recomendação, ele vai saber de onde veio, né? E que ele fala, pô, legal, aquela ferramenta lá, eu vi que tem algumas coisas interessantes, né? E aí tem muito da indústria, principalmente do trade da indústria, da parte de digitalização, quem cuida da ferramenta, que é transformar esses sites em algo
super navegável, né? Super friendly para esse cliente, para que ele entre e Seja tenha intuitivo, acesso né? intuitivo, e que ele tenha acesso, né, a esse tipo de banners e tudo, né, que eles utilizam, lançamentos, inovações. Então, é muito bacana quando você vê que quando o site é bem desenvolvido, né, é bem estruturado, realmente, às vezes, e isso eu já tive feedback, por exemplo, às vezes quando lança um produto. Então, por exemplo, a Rect lançou um finish novo, chama Quanto, é um finish todo especial. A gente teve um feedback dos vendedores numa reunião de ciclo, que e ela fez um banner com uma promoção e tal. Vários clientes, quando eles chegaram na loja, eu vou querer aquele finish novo que lançou, que eu vi lá no site. Então, tem Legal. esse papel também de ajudar na distribuição e no conhecimento de alguma inovação, de um lançamento, uma mudança de embalagem e tudo, né? Então ele percebe ali a comunicação de lançamento de produto, essas coisas todas, né? Justamente. E em termos de maneira geral, hoje você falou que você tem os dois principais clientes, fora a Nestlé, que também é um cliente grande, né? Não como distribuidora, mas como broker, mas falando desses dois principais, você percebeu dentro das suas vendas também uma melhoria de mix, essas coisas que a digitalização permitiu pelo fato de eles conseguirem ler a informação de compra e também implementar campanhas e coisas assim que ajudem a tratar esse Com mix melhor? certeza. Esse é o principal ganho. Eu acho que o ganho na qualidade da venda. Quando você tem uma venda com melhor qualidade, com certeza você vai ter uma venda com maior quantidade, volume, né? Faturamento. Então, as plataformas realmente trouxeram isso. Você sai de uma visão de sell-in, então, para uma visão 100% de sell-out. Então, para te dar um exemplo, por exemplo, da Rect e da Nivea. Eles tiraram 100% das verbas de sell-in, então não se negocia mais sell-in, né? O que se negocia é uma margem, e às vezes pode ser uma margem flat para todos os produtos, ou pode ser uma margem por categoria. E aí você, é uma margem que é negociada, né? E aí você coloca os teus preços na plataforma. Daí para frente, toda a verba é direcionada para o sellout, né? Então, uma mudança de mindset bem grande para o distribuidor, né? Porque você passa, a indústria passa a gerenciar de fato aquele sellout junto com você. Eu ainda tenho voz ativa, eu ainda converso com eles, a gente discute necessidades, eles desenvolvem ações específicas para a minha região, para os meus clientes, para um perfil de clientes. Então, existe essa troca, né? Mas hoje não tem mais aquela visão de sell-in, sentar na frente. Fazer o fechamento. Não existe isso. Tanto é que todos os meus pedidos hoje eu gero na primeira semana do mês. Até o pessoal brinca, o dia 1, dia 2, o pedido inteiro da empresa está pronto, né? Então, tá o volume do mês, aí é só agendar as entregas e acabou. Eu compro sempre na primeira semana, tem um nível de estoque, né, de days on hands acertado e ajustado com cada um dos fornecedores. Eu gero esse pedido e aí é só receber. Eu não negocio verba, não negocio condição, nada. É um preço flat, o que é negociado é a margem e depois as ações que vão vir no sellout ao longo do mês dentro das plataformas. O que existe se, por exemplo, a gente vai ter uma ação especial para algum produto, alguma coisa, eles avisam com antecedência. Então, olha, Pra mês que poder vem, comprar, a gente vai ter o plano inverno. Então, um plano que foca em cima de skincare baseado por causa do inverno. Então, aí eu aumento o meu days on hand, porque eu sei que eu vou ter uma saída melhor desse produto nos próximos meses. E assim funciona para vários produtos. A linha Pest, que é de inseticidas da Rect, a Solar, que é de Nivea também, que é sazonal. Então, aí a gente acaba aumentando o nível de estoque desses produtos, porque a gente recebe a informação com antecedência que vai ter uma ação específica para aquele produto. É uma compra mais planejada, né? Você sabe que ação que vai ter, você se prepara para poder ter estoque, para poder fazer essa ação. E o que você está me falando me veio na cabeça o seguinte: o interessante desse movimento de estar, vamos dizer assim, nas mãos dele, o sellout, é que
você tem uma corresponsabilidade do lado deles. Perfeito. Né? Então, você também pode chegar e falar assim, cara, não estamos vendendo. Justamente. Né? Mas a conversa Então, muda completamente. Porque antes, na conversa do Celim, ele falou, mas já te dei a verba, se vira. Né? Agora não. Né? Então, agora você tem essa responsabilidade compartilhada com o fornecedor, né? E às vezes durante o mês acontece. Então, às vezes acontece um conflito de canal, alguma coisa assim. É normal. Sim, né? No Brasil, né? Não tem como controlar isso 100%. Então, acontece um conflito de canal, alguma coisa. E aí eu grito, levanto a mão e falo para o executivo que me atende, para o gerente. Falo, ó, estamos com um problema em tal categoria, em tal produto. Aí ele vai e desenvolve, né, se tiver verba tal, é aquela discussão. Mas ele desenvolve uma ação específica, pode ser até uma ação específica para determinados clientes. Sim. Então, eu estou com um problema na numérica, que seria o TRAD 1A4, com Dell. Por causa desse player que estão vendendo com um preço mais baixo. Aí ele desenvolve uma ação específica para mim, na plataforma, só para aqueles clientes, naqueles canais e tudo. Isso do ponto de vista também de gestão de verba, do lado da indústria, é absurdo. Porque em vez de você dar uma verba para aquele atacado, distribuidor, e ele fazer o que ele quer, né? Essa gestão passa a ser 100% da indústria. Por quê? Porque quando ela vai na plataforma, ela coloca quanto ela quer gastar naquela ação. Então, por exemplo, ela solta um banner de uma promoção de desodorante. E ela vai determinar, eu quero gastar com 10% de desconto. Ela quer gastar 30 mil reais. Na hora que bater os 30 mil... Termina a campanha. Termina a campanha. Legal. Entendeu? Então, você tem a possibilidade de fazer toda uma gestão de verba, utilizando a plataforma, né? E usar o recurso de uma maneira mais inteligente, entendeu? Mais direcionada do que você chegar e dar um tiro de canhão para matar uma mosca, entendeu? Então, essas plataformas, elas possibilitam que você faça esse tipo de ação, né? Uma ação muito customizada para determinados clientes. Vou te dar um exemplo. Vão dizer que uma empresa, a Nivea, identificou que tem uma oportunidade de cobertura de potinhos. Potinhos é um produto que eles têm para facial, skin facial. E eles querem fazer um cross-selling com body. Então, de repente, a cobertura de body é maior do que potinhos. Mas os dois atendem o mesmo público, consumidor, um shopper, consumidor de skincare. Então, o que eles querem fazer? Poxa, eu quero ter a distribuição de potinhos no mesmo nível de body. Então, eles podem desenvolver uma ação para os clientes que compram body, mas não compram potinho. E nesses clientes eu vou dar para uma quantidade limitada, 12 unidades, 6 unidades de potinho, eu vou dar 50% de desconto. Nesse nível. Para fazer a introdução Para fazer a introdução do produto. Então, é uma ação customizada, direcionada para os clientes que compram body, mas não compram potinho, eu vou dar como se fosse uma verba de introdução tal. E com quantidade limitada. Eu também não vou deixar esse cara comprar 100 caixas. Né? Depois não... Ou fazer repasse, nada. Eu quero que ele compre 12 unidades. No canal TRAD AS1 eu quero aumentar minha distribuição, então eu vou deixar ele comprar até 12 unidades com 50% de desconto. Então você sabe, antes de começar a ação, quanto você vai gastar. Entendeu? Essa ação vai me custar, se tiver uma eficiência, uma aderência de 100%, eu vou gastar X. Mas aí você tem até, dentro desse sistema, você tem até ferramentas que são preditivas, onde você consegue falar, normalmente a aderência disso é 60%, 70%. Então, você pode até falar, se eu fizer 100%, é 50 mil. Mas como a média está dando 60, 70, eu devo ter um gasto entre 30 e 35 mil reais nessa ação. Então, isso te dá abre um leque de ações, de ferramentas que você pode desenvolver muito grande, né? Em conjunto com aquele distribuidor, né? E todas as ações que eles implementam, elas necessariamente são validadas por você, pela questão do estoque, ou não precisa? Não. Eles fazem ações que vêm, né, validadas por eles mesmos, eles avisam antes. Então, isso é bem bacana, que a gente recebe uns 10 dias antes as ações, o budget de cada das ações, para a gente ter ideia, o canal, cliente. Então, é bastante coisa mesmo, é um book de ações que eles têm lá
Porque você imagina que pode variar por cliente, pode Sim. variar por canal, pode variar região, uma série de coisas, né? Então, a gente recebe isso e aí a gente tem voz ativa. Olha, eu acho que é muita coisa. Já aconteceu isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia eu recebi uma ação de um fornecedor, um desses dois, que eles estavam dando 33% de desconto num produto. Eu falei, cara, é muito desconto. Não precisamos. Eu consigo fazer com 20%. Entendeu? Então, essa discussão existe. Legal. Né? Porque, às vezes, eu também não me interessa, porque a gente sabe que para esse pequeno cliente, às vezes ele está acostumado a comprar 10. Aí você vai e abaixa 20% e vai comprar 8, chutando. Esses dois não vai chegar no shopper, né? Não vai chegar no consumidor. Sim, vai ficar vira a margem dele. Né? Então, é muito importante essa sensibilidade da força promocional, de quanto você vai investir naquela ação, para ver se você não está errando na dose, entendeu? Então, é interessante isso aí, porque realmente quem está pilotando lá de dentro não sabe. Então, quem vai dar esse refinamento são vocês que estão na ponta, que conhecem bem e traz essa informação para que ele não... Primeiro que investia mais do que deveria, né? Segundo, acaba oferecendo para a ponta uma situação pontual e não sustentável, né? De algo que, por alguma ânsia de algum momento, de algum resultado que apareceu de market share, etc. Mas aí você... Não, vamos devagar porque... Eu consigo fazer a mesma coisa com menos. E aí eu não vicio o cliente em algo que depois a gente não vai conseguir sustentar, né? Ou dou margem para o cara, de repente, pegar e fazer um encarte que vai incomodar um cliente meu, regional, que tem no pé, 12 lojas, né? Verdade, certo. Interessante. Vendo aqui uma nossa pauta, né? Falando do dia a dia do vendedor, você percebeu que a maioria conseguiu aderir ou teve alguns que não conseguiram aderir e você precisou ou fazer treinamento ou ver questão de perfil, né? Porque, de fato, você falou que hoje os dois principais estão, os outros não estão, mas é questão de tempo, mais dia menos dia vai acontecer isso, né? Ou dessas outras indústrias entrarem como parceiro nessas plataformas, ou elas trazerem as suas próprias plataformas. Tá certo que para o vendedor, quanto mais pior, né? Lógico. Se pudesse ter um agregador disso, seria interessante, porque facilitaria a vida dele e do próprio pequeno varejo também, porque no final ele recebe de cada um boleto, enfim. Mas em termos de perfil de equipe, teve alguma necessidade de ajuste, de mudança ou não chegou nisso? Isso é que nem uma família, do seu avô até a sua filha. A sua filha vai mexer no nível de tecnologia bem avançada, TikTok, Instagram, YouTube e tal, e teu avô vai mexer no nível bem restrito de tecnologia. Infelizmente, na vida real, é assim. Então, dentro da nossa equipe, aconteceu isso. Então, tinham pessoas, e isso, infelizmente, está ligado com a questão etária, né, questão de idade, porque são pessoas que nasceram dentro dessa tecnologia. Claro. Desde criança, a mãe dava um celular, alguma coisa, para ela brincar. Né? Eu fui criado brincando tijolinho, né, aquele brinquedinho de tijolinho, montando o castelinho de tijolinho. Então, e fui introduzido a tecnologia muito mais para frente. Para você ter uma ideia, eu até estava brincando esses dias, eu fui almoçar com um colega de faculdade, eu sou do tempo do Lotus 1, 2, 3 planilha. Sim. Aprendi na faculdade, nem existia Excel, era Lotus 1, 2, 3. Você usava o barra. Justamente, eu sou desse tempo. Então, a gente foi sendo introduzido a tecnologia mais tarde, né? Completamente diferente dos meus filhos e completamente diferente do que vai ser meus netos. Então, dentro da equipe, a gente teve essa dificuldade. Pessoas que tinham tinham mais facilidade para mexer em tecnologia e pessoas com menos. Agora, teve um ponto que foi muito importante, que foi a pandemia. A pandemia forçou todo mundo a aprender a mexer em tecnologia. Porque hoje, a parte de, por exemplo, GovBR, né? Questão de iFood,
toda essa parte compra pela internet e tal, a pandemia forçou muita gente A se digitalizar, né? digitalizar, porque não tinha alternativa. Então, isso ajudou bastante a esse pessoal, vamos dizer, numa faixa etária da minha para cima, né, a se digitalizar mais, né? Então, a gente teve alguns problemas, mas nada assim grave. Perdi metade da minha equipe, nada disso. Tivemos algum turnover, mas nada significativo, né? Entendi. Até porque, por exemplo, hoje o imposto de renda não tem como você fazer Justamente. de outro jeito, né? Quando você falou do GovBR, provavelmente era pensando nisso daí, né? Como essa... Outro dia, conversando aqui num outro papo, né? A gente estava falando justamente de uma campanha que você recebe para ir para a ponta. Faz um lançamento de produto. Antigamente, a indústria ia lá, fazia o lançamento, né? A equipe vinha, apresentava, fazia a introdução, tinha alguma ação, né, desse lançamento, e aí você tinha que passar isso para a equipe para depois chegar lá na ponta, e às vezes os timings não se casavam, né? Hoje, com isso, quase que imediatamente você consegue chegar, pelo menos na mão do vendedor, que é quem faz quem coloca os pedidos e quem oferece para o varejista as oportunidades, você consegue rapidamente fazer isso. Só que tem uma perna que ela está fora disso, né? E que imagino que deva ter gerado alguma necessidade de acelerar algumas coisas, que é a perna da execução, né? Então, assim, legal, consigo rapidamente, né, fazer com que chegue um lançamento para um cliente meu e tal, mas tem toda a questão da execução, de o promotor ir na loja, de, se tiver algum material, implementar um material, se for o lançamento, de colocar ali dentro de um planograma recomendado. Gerou algum impacto nesse sentido, de ter que pegar a equipe de execução e falar, gente, agora tem que ser mais rápido isso? Eu vou dividir a tua pergunta em duas. Primeiro, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que na minha opinião, eu tenho falado isso com todos os fornecedores meus, é o grande diferencial dessas ferramentas, né? Primeiro, pela minha experiência, eu acho que poucas indústrias vão conseguir transformar sua compra, sua venda 100% em autônomo, né? Eu trabalho com 3 grandes ferramentas, o BIS, o Repos e o Compra Agora, e o que eu vejo o BIS tem uma grande parte autônoma, mas muito em função da principal indústria que está lá dentro, que é a Ambev, que tem 60% do mercado de cerveja, e que nenhum ponto de venda pode ficar sem cerveja da Ambev. E compulsório, né? Então, poucos SKUs, né? Estamos falando de 100 e poucos SKUs, né? E, então, é uma situação completamente diferente, né? Mas a gente vê claramente uma compra muito forte de forma autônoma dentro do BIS, né? Quando você vai para Repos, que é a plataforma que a gente basicamente utiliza para Rect e para Nivea, eles começaram talvez quando começou com um conceito meio de B2B, e isso foi mudando ao longo do tempo. Então, eles saíram de um conceito de autonomia para um conceito de independência. E isso tem uma diferença muito grande. Autonomia é você fazer com que o cliente compre sozinho. Independência é a indústria, ter uma certa independência, uma conectividade direta com esse cliente sem a necessidade de passar por esse vendedor. E esse é o ponto que você falou. Então, hoje, uma vez que você digitaliza aquele ponto de venda, que você instala um app no celular daquele cliente, que ele acessa aquele aplicativo, você pode começar, como indústria, a conversar direto com ele. Então, você pode começar a comunicar lançamentos, você pode comunicar ações que vão ter e, futuramente, até conteúdo. Né? Então, você pode dar... Tal do retail media pode chegar aí, né? Você pode, muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Então, é a indústria se comunicando direto com aquele cliente dela. Né? Então, você sabe que vai começar agora a temporada de inseticidas, e aí falar uma apresentação super direcionada para esse cliente, o que ele deve fazer, o que ele deve ter na loja, com o mix correto, por quê, quanto aumenta a venda, tal. Porque
É sempre aquela história da conversa sem fio, naquela brincadeirinha que você bota 5 crianças sentadas, ou mesmo adultos, e fala uma frase no começo e vê o jeito que a frase chega no final. É a mesma coisa, foi isso que você falou. Então, é o trade, que faz toda uma estratégia, alguma coisa, que tem que passar para a área de vendas, que vai passar para um gerente de vendas da indústria, que vai passar para o executivo da indústria, que vai passar para mim, que eu vou passar para o meu gerente de vendas e que vai passar para um supervisor, para um vendedor. Você imagina depois vai chegar na loja. Que depois vai chegar na loja. Então, você imagina o nível da qualidade da informação. Você pula tudo isso. Então, você faz uma ponte direto do trade ou da área de vendas, diretamente com o cliente através da ferramenta. Então, esse é o primeiro, eu acho que é um grande ganho para as indústrias na digitalização é esse. Outro grande ganho que eu vejo é a agilidade que a indústria vai ter daqui para frente. Então, você imagina o seguinte, você, trade, senta lá, está tendo uma reunião marketing, trade, vendas, e vocês identificam que vocês perderam market share em Santa Catarina, de Veja. Perdemos, tal, no canal independente. Você, de lá mesmo, você dispara uma ação, né, focada, você tem os dados, né, da venda daquele distribuidor, você pode, de lá mesmo, disparar uma ação focada para recuperar isso. Então, se o problema é preço, meu range de preço está fora, precisa baixar meu preço em Santa Catarina. Você dispara. E essa ação sai direto, mais uma vez, para o cliente. O cliente recebe o push lá, a notificação na hora que está saindo uma ação de Veja. Tal. Quando o meu vendedor chega na loja, o cliente já sabe que tem aquela ação. Então, você ganha muita velocidade com isso. Antigamente, como é que era? O trade falava, precisamos fazer uma ação. Aí mandava um e-mail para vendas, esse e-mail ficava uns 3, 4 dias perdido na caixa de entrada de alguém, aí saía, ia para o gerente do estado de Santa Catarina, ia para o supervisor, que passava para o distribuidor e que ia apresentar para o cliente dali, para a equipe dele dali 3 ou 4 dias. Você tinha um delay de, no mínimo... Você fazia o sell-in para depois fazer o sell-out. Então, agora no mínimo, vai direto. No mínimo, você tinha um delay aí, no melhor das hipóteses, de 15 a 20 dias para conseguir botar uma ação no ar rodando, né? Na melhor das hipóteses. Outra coisa, imagina que você quer fazer um combo ou alguma coisa específica, como aquilo que eu te falei, olha, puxa, eu quero selecionar esses clientes e para esses clientes eu quero vender potinho com 50% de desconto até 12 unidades, porque eles são compradores de body, mas não são... Ou seja, uma ação toda estruturada, tal. Você ia na minha empresa, eu falava, ok, eu boto no ar hoje. Você ia no distribuidor do lado, o cara falava, não tenho como fazer isso. Infelizmente, não tem. Você ia do cara do Nordeste, ele falava, ok, eu tenho. Do estado do lado, ele falava, não dá para eu fazer. Então, era uma bagunça. Hoje, não. Por quê? O que trafega entre a ferramenta e o meu ERP é um arquivo texto. Toda a tecnologia de gestão das promoções e tudo é feita no Repos, que eu não tenho acesso. Então, o Repos é que faz toda essa tecnologia, que filtra toda essa tecnologia. A única função que ele tem é, depois que o meu vendedor ou o cliente entrou e fez a venda tal, ele me passar um arquivo texto com pedido. E aí, uma vez que eu estou integrado, você aperta um botão, no dia seguinte você tem aquela promoção no ar com todos os distribuidores. Não precisa saber se o meu ERP faz, se o ERP do Zé faz, do Mané não faz. Todos vão receber aquela promoção pronta. Então, isso abre um leque de possibilidades enorme. Vou te dar um exemplo da possibilidade disso. Amanhã, no futuro, eu quero ter um algoritmo de inteligência artificial que vai gerar para mim um pedido sugerido, recomendado, para cada PDV, baseado no tamanho dele, na localidade dele, no que os pares em volta dele compram, com embalagens específicas para aquele canal, Ou seja, N variáveis que você vai botar nesse algoritmo e que ele vai cuspir um pedido sugerido. Você imagina você chegar e falar para mim, Fernando, você consegue fazer isso? Eu chamava meu cara do meu ERP, ele fala, faço, 1 ano, isso, R$200 mil para eu desenvolver isso para você. Chegava no RP do cara de Santa Catarina, o cara falava para você, impossível, meu RP não vai fazer isso. Hoje não. Você pode contratar uma empresa que faça esse algoritmo para você pluga ela direto no Repos. O Repos vai ter toda a tecnologia, um desenvolvimento só entre Repos e essa empresa,
ele lá dentro gera esse pedido, o cliente entra, vai ver, tem toda a interface no Repos, o que ele vai passar para mim é um arquivo texto de pedido. Isso. E você faz assim. Então, para você ter uma ideia, Repos, na Rect, demorou em torno de 2 anos para colocar em todos os distribuidores, por causa desse problema da integração. Sim. Na Nivea está acabando agora. A Nivea nem todos ainda têm. Está terminando, acho que até onde a informação que eu tenho, está terminando agora. Então, demorou aí 2 anos para cada indústria pegar 40 distribuidores e colocar a interface de Repos. Um pedido desse recomendado, sugerido, com inteligência artificial e tudo, de repente você pode desenvolver em 2, 3 meses para a rede inteira. Então, ele te abre uma possibilidade muito grande de você fazer uma série de ações que você não dependa mais de ter que ir em cada distribuidor e ver se... você faz isso? Seu sistema faz? Não faz? Não, faz. Porque você só vai passar o pedido para mim. Toda a inteligência comercial está dentro da ferramenta. A tua segunda parte da tua pergunta. Da execução. Como é que ficou a execução? Então, essa é uma excelente pergunta. A execução tem que acompanhar a digitalização. Se você não digitalizar a execução, ela vira custo. Ela não agrega valor para o teu negócio. Então, hoje, não dá para pensar numa equipe de promotor sem o uso de uma ferramenta tecnológica que gerencie o roteiro do promotor, tempo em loja, tarefas de execução, fotos que ele tem que tirar dentro daquela loja, atividades que ele tem que realizar, pesquisas de preço e um back-office interno dentro da tua empresa para acompanhar isso daí. É impossível. Você pensar numa equipe de merchandising eficiente que não tenha tudo isso. Eu falo para você que não vai entregar a execução para a indústria, não vai entregar um nível de execução para a indústria. Hoje você já tem softwares, e a gente utiliza, a Nivea tem um que chama Trax, que ele tira foto e ele consegue ver percentual de participação, ele lê a gôndola. Então a 3M também tem um fantástico, a Nestlé tem. Várias empresas já estão investindo nessa parte de planograma com foto, onde elas conseguem transformar a atividade, porque execução é uma coisa muito... É difícil você transformar em algo muito qualitativo e pouco quantitativo. Você só consegue cobrar de uma pessoa alguma coisa quando você transforma em quantitativo, principalmente no termo de comparar. Para eu comparar a minha performance com a sua, eu tenho que ter algum índice entre nós. Tem que ter um número. Tem que ter um número. Então, as empresas hoje, elas já estão se profissionalizando ao ponto que elas conseguem determinar quais são os parâmetros que elas querem, a 3M é assim, quais são os parâmetros de execução, de mix, de percentual de share, de percentual de gôndola, de share em gôndola, né, SOS, e quanto elas querem, e aí você vai o promotor vai tirando essas fotos e no final ela te dá uma nota. Essa nota, essa loja está com nível de execução de 96%, 99%, 85%. E você precisa melhorar aqui, que você não pontuou. Então, se a digitalização não for também para a equipe de merchandising, vai acontecer o que você falou. A equipe vai acelerar e a gente não vai a equipe de execução não vai conseguir dar conta. Então, mais uma vez, vou te dar um exemplo. Não basta só eu colocar o potinho na loja. Eu introduzir aquele potinho na loja. Mas se eu não verificar onde que eu estou posicionando aquele potinho dentro da gôndola, qual é o preço que eu vou vender ao consumidor, se eu vendi o mix correto dentro daquela loja, qual é o destaque que eu estou dando para aquele produto, é mais um produto na gôndola, o consumidor não vai ver, vai se perder, né? Então, a execução precisa acompanhar a digitalização da equipe de vendas, né? A equipe de promotores e tudo precisa, é necessário, senão você começa a perder qualidade. Interessante. E aí, com essas ferramentas que você falou, né, a indústria poderia, ou se ela não faz, né, provavelmente algumas fazem, ter incentivos para esses promotores, para esses merchandises, né, para eles poderem fazer essa execução tal qual ela deve ser do jeito que você estava explicando, né? Porque no final todo essa digitalização é maravilhosa, mas se chega lá na ponta, o preço não foi colocado corretamente, o produto está mal exposto, você fez uma negociação de um ponto extra, mas não implementou, Paguei, aquilo não implementou. vira estoque.
Então, tudo acaba sendo afetado. Então, de fato, esse é um ponto super importante, né, de conseguir fazer com que a execução acompanhe, né, a parte comercial, vamos assim dizer, né? Interessante. Pra você ter uma ideia, hoje na Diesel a gente tem em torno de 50 vendedores na operação do interior, né, que eu tenho uma operação em São Paulo, mas vamos olhar só para o interior para te dar uma comparação. Tem 50 vendedores. Nessa mesma área eu tenho 120 promotores. Eu tenho o dobro, mais que o dobro de promotor do que eu tenho de vendedor. Se eu soltar essas pessoas sem controle na rua, sem gestão, você imagina o que é isso? Custo. É custo. Há 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando apertava qualquer coisa na empresa, qual era a primeira coisa que a gente ia reduzir? Promotor. Vamos reduzir a frequência, vamos reduzir promotor, precisamos reduzir custo, promotor. Hoje, a equipe de execução nossa é, vamos dizer, brincando, é imexível. Né? A gente valoriza muito a equipe de merchandise nossa, a equipe de promoção. Eles participam, a gente tem reuniões matinais com os vendedores, eles participam dessas reuniões. Eles têm uma reunião de ciclo mensal, que é um dia inteiro, que eles vão para dentro da empresa, 120 pessoas lá, só de promotores. Aí eu tenho o que a gente chama de promotor líder, que ele lidera uma equipe, e o coordenador de merchandise. Uhum. Então, e aí cada fornecedor é o dia inteiro, começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde, com o horário do almoço, e cada fornecedor tem seu tempo para treinar essa equipe, lançar concurso, falar sobre resultado e tudo. Então, hoje a gente trata o promotor do mesmo jeito que a gente trata um vendedor. Ele é tão importante quanto para a gente, né? Nível de remuneração também, a gente valoriza muito eles. O promotor tem variável na empresa, que é difícil de se ouvir. Hoje, para você ter uma ideia, 35% do salário do promotor é variável. Ele pode ganhar mais 35%. E com base nesses dados que você... Com base exatamente nesses dados que a gente tem de obrigação para ele em loja, né? Que a gente chama de atividades. Sim. Então, o promotor, ele entra... A gente sempre brinca o seguinte, o vendedor, ele começa o mês com 0 no bolso. E ele vai construir o mês. Porque ele começa com venda 0, cobertura 0, todos os KPIs dele 0, e ele tem que trabalhar nas visitas para construir a variável dele no final do mês. O promotor é o contrário na nossa empresa. O promotor começa com o bolso cheio e ele vai entregando, devolvendo para a empresa uma parte da variável se ele não cumprir as atividades dele. Então, se ele não fizer o check-in, check-out no horário correto, se ele não cumprir o roteiro de visitas que ele tem, pré-determinado pela empresa, se ele não cumprir as atividades e mandar as fotos que ele tem que fazer. Então, a gente olha muito a parte de cross-merchandising, execução de pontos extras e tudo. Então, ele tem tudo isso que ele tem que cumprir, tudo digitalizado, porque essa é outra coisa. O promotor tem que estar na loja, ele tem que saber exatamente quais são as atividades que ele tem que fazer dentro daquela loja. Então, para cada loja, a gente tem clusters dentro do nosso programa. Então, determinadas lojas a gente tem que fazer isso, determinadas lojas a gente tem que fazer aquilo. Então, conforme o promotor faz o check-in na loja, aparecem as atividades que ele tem que fazer. Ele tira a foto, manda, a gente analisa isso. Nós temos 3 pessoas no back-office, full-time, dedicadas, que a gente chama de SAM, Supervisão Avançada de Merchandise. São Serviços Avançados de Merchandise, que são pessoas focadas na análise dessas fotos e de gestão de KPIs para a gente pagar ou não a variável para ele. Legal. E isso, então, é independente da indústria? Você tem para todo o seu portfólio? Todo o meu portfólio. Legal. Isso é outra coisa também que é bacana, porque eu tento ao máximo reduzir, como eu tenho uma equipe de merchandise para a empresa inteira, eu tento ao máximo reduzir o tempo de deslocamento do promotor, que aí é custo. Sim. Porque o promotor não está em loja, está indo de uma loja para outra. Então, eu tenho esse objetivo. Então, em vez de eu ter um promotor para atender Rect, um promotor para atender Nivea, eu prefiro ter um promotor que atenda os dois, mas ele fique mais tempo em loja. Criar relacionamento na loja também. Eu tenho 2 pessoas rodando. Né? Não é efetivo. Não é efetivo, não é produtivo. Então, isso foi um estudo que a gente fez de tempos e movimentos, e até hoje, a gente tem estudos que a gente conduz a cada 4 meses, que é revisão das lojas que a gente vai ter promotor e da frequência, baseado no custo da visita e quanto aquela loja compra. Então, a gente
puxa o histórico de faturamento dos últimos 4 meses, a gente tem o custo, quanto custa uma visita de um promotor, e aí a gente vai ver. E aí tem um percentual aceitável que pode custar a equipe de merchandising para a gente dentro daquela estrutura. Isso também ajuda muito naquele cliente que a gente chama que é ele cota, né? O cliente, ele vai para o mercado e vê a opção de preço, valoriza só preço, não valoriza serviço. Então, primeiro, um cliente que 100% cota, eu nem ofereço esse serviço, sim, porque eu não vou fazer abastecimento. Não é fiel, né? Não é fiel. Agora, um cliente que vai no mercado e às vezes, vamos dizer, divide a compra, né? Por uma oportunidade. Eu não abasteço mercadoria no atacado. E hoje o supermercado, e o promotor atende essas lojas de maior porte, o supermercado hoje, essa mão de obra, ele está tirando. Ele está realmente terceirizando repositor, você pouco vê repositor próprio do supermercado. Só para alguns produtos que realmente não tem. Então, arroz, feijão, leite, que realmente as indústrias são produtos commodities, óleo de soja, que a indústria não oferece serviço, porque é commodity mesmo, né? Carne, coisas assim. Mas para produtos como as empresas que eu vendo, ele já não tem mais repositor. Então, quando eu tiro e falo, quando o comprador compra um lote de um produto de atacado, aí o gerente da loja fala, mas você não vai abastecer isso? Eu falei, não, não é meu. Você comprou do atacado, liga para o atacado e compra. O gerente da loja liga desesperado para o comprador, falando, não tem quem abasteça. Você comprou mais barato, bacana, só que vai ficar parado no meu estoque. Não tem quem vai abastecer. Então, merchandise hoje para a gente é realmente algo que o nosso cliente percebe como um serviço. São poucas coisas que o cliente percebe hoje como um serviço. E uma delas o merchandise é algo que realmente agrega valor para o nosso negócio da forma que a gente faz hoje. Interessante. E, olha, achei legal esse esquema dele começar com 100, né? E aí, na medida que ele vai executando, ele fica com 100 ou não, né? É uma maneira dele falar, putz, está na minha mão, né? Depende de mim. Justamente. Então, eu começo com o bolso cheio e quero terminar com ele cheio. Então, justamente. Corre aí, né? Não fura. E é legal, você falou que tem 3 pessoas que fazem essa análise, então tá super bem estruturado, né? E a loja, porque como você falou, ela está tirando os repositores dessas categorias, ela passa a depender do serviço. Perfeito. Assim, eu não posso, né, não ser fiel a esse meu parceiro de negócio porque ele está me oferecendo algo que, para mim, eu estou reduzindo o custo aqui e tem uma oportunidade de compra interessante. Então, se eu não entender que isso tem valor, eu acabo me prejudicando porque eu não vou ter quem põe o produto na mão. E aí tem um jogo que é o jogo porque o gerente da loja não é ele que compra. O gerente da loja, ele cuida da loja. Sim. Né? E tem o cara de compras. Eles se falam e tudo. Então, o que acontece? O meu promotor chega e fala, olha, acabou de chegar 50 caixas de produto X que você não comprou da gente. Eu não vou abastecer isso. Aí o gerente da loja fica desesperado. Porque o gerente da loja, ele responde por ruptura, ele responde por a loja sem abastecer. Ele não tem quem faça mais esse serviço. Aí ele liga para o comprador. Fala, ô bonitão, você comprou mais barato. Só que quem que vai agora abastecer esse produto aqui? Eu não tenho quem abasteça. Então, aí o comprador fala, puxa, desculpa, tal. Então, vira também, assim, um jogo mesmo, onde você fala para o cliente, olha, eu tenho, às vezes, posso ter, se você for trabalhar simplesmente olhando para oportunidades, aí eu não sou seu parceiro. Eu não sou seu parceiro. Eu não sou o cara para fazer isso, né? E eu trago, eu agrego um monte de serviço para você, né? Mas se você for olhar só para o meu preço, aí nós estamos perdidos, aí a relação não vai para frente. Então, é uma coisa que hoje os clientes valorizam muito, é essa equipe de merchandising nossa. Bacana. E a indústria, ela provavelmente ela deve também perceber e falar, olha, tô vendo aqui que na sua região a execução está indo muito bem e tal. Assim, modéstia à parte, a gente tem assim, se alguém perguntar o que a Diso se destaca no mercado, se perguntar para todos os meus fornecedores, vão falar de execução. Isso é unânime entre eles. A gente realmente tem um nível de execução acima da média dos distribuidores das empresas que a gente trabalha. Esse é a grande fortaleza nossa, é a execução mesmo.
Além disso, né, você foi indicado por não só ser um dos melhores disso, mas também por ser quem consegue ver essas oportunidades, por exemplo, como a de digitalização, entende, abraça, coloca no ar e traz resultados, né? Então é interessante e importante, né, que tenha essa mente aberta para poder conseguir acompanhar esse movimento. Que você falou de inteligência artificial, isso cada vez mais vai entrar. Mas não tem nem dúvida. Né? E quem não tiver nem no básico, que é pelo menos está colocando os pedidos via plataforma e conseguindo aproveitar alguma coisa disso, vai ficar para trás. Vou te dar um exemplo. Hoje a indústria, todas as indústrias que eu trabalho têm o que eles chamam de mix ideal. Tá? Mix ideal, algumas têm genérico, um mix ideal para qualquer canal, outros têm por canal. Aí eles têm assim, AS2, 2 checkouts, AS1, 2 checkouts. Eu tenho um mix ideal X. Agora, você concorda que um AS de 2 checkouts em São Paulo é completamente diferente de um AS de 2 checkouts no interior da Bahia? São dois bichos completamente diferentes em termos de mix, em termos de embalagem, tudo. E você não endereça isso quando você bota um mix ideal para esses dois tipos de AS2. Vamos pensar agora num universo menor. Você concorda que um AS de 2 checkouts nos Jardins ou aqui no Campo Belo é completamente diferente do AS de 2 checkouts no Capão Redondo? Totalmente. Na Vila Sônia, lá no fundão da Zona Sul? São dois bichos completamente diferentes. Então, a inteligência artificial, eu acho que ela vem aí. Porque ela vai conseguir pegar e ler, e identificar onde está esse ponto de venda, qual é o perfil do consumidor que mora lá e vai conseguir, baseado nisso, fazer uma sugestão de mix ideal para aquele ponto de venda. Considerando N variáveis, estamos falando de muitas mesmo. Sim. Eu sei de algoritmos internas com mais externas. de 5, 10 mil variáveis que eles colocam. Nem todos respondem em todas as categorias, mas eu conheço algoritmos com 5, 10 mil variáveis que eles têm na base de dados para cuspir um resultado, né, para dar um output de um resultado. Então, a inteligência artificial, para mim, no meu negócio, ela vai vir na hora que alguém, e já tem empresas fazendo isso, a Ambev já trabalha assim, Coca-Cola já trabalha assim, a Ambev desenvolveu isso com a Big Data, Coca-Cola com a Beagle, se eu não me engano, mas a Big Data do Gustavo Yoshp é uma empresa fantástica, né, que desenvolve algoritmos focados desse jeito. Então, eu acho que o futuro da distribuição passa necessariamente por isso, para você endereçar um mix correto, tanto de produto, de embalagem, para aquele PDV. Aí, se o cliente comprar aquele mix, aí se ele identificar uma oportunidade e tem algum outro item que ele quer agregar no mix dele, bacana. Mas aquele mix, naquele preço, você vai chegar ao ponto de falar, de repente eu posso ter um preço para a Zona Sul diferente do preço para a Zona, um preço para Itaim, que é diferente do preço da Vila Sônia. Né? Eu vou endereçar esses dois shoppers de uma forma diferente em termos de preço. Então, na minha opinião, a inteligência artificial vem para isso. No meu negócio, ela vai ser um processo, a indústria que pegar e desenvolver isso, ela vai ter uma disrupção no mercado, vai criar uma vantagem competitiva muito grande para ela. Mas ela só consegue fazer isso se ela tiver uma ferramenta de B2B. Interessante, porque hoje, você falou, a maioria das empresas ainda tem o tal do mix mínimo igual para todo mundo. Né? E aí, nisso, você vai... Óbvio, talvez não sei se cada um vai ser diferente, mas pelo menos vão ser criados clusters, né? Muito mais regionalizados. Muito mais, né? Que eles chamam, às vezes, quando fala de consumidor, fala de personas, né? Mas vão ser os clusters de clientes e falar, cara, o mix mínimo daqui é esse, o mix mínimo daqui é esse, o preço desse mix aqui seria esse, aqui seria esse. Até na questão da execução, né? O preço de venda, quando o promotor for lá, nessa loja tem que ser esse, nessa loja tem que ser esse. Né? Os materiais que eu vou colocar aqui não são iguais aos que eu vou colocar ali. E imagino que essa inteligência artificial, ela também, uma hora, deva entrar na logística, né? Porque também vai ajudar em otimização de uma série de coisas. Né? Porque a logística, ela é alicerce de tudo isso, né?
que legal, tirei o pedido e tal, e aí tem toda a questão da entrega. Então, a inteligência artificial, com a quantidade de informações que você tem de, de cubagem, de peso, de compra, rota, né? Você começa com a inteligência artificial ter uma eficiência logística cada vez maior, tanto sabendo que veículos você usa, quais são as melhores rotas, nem sei se a rota seria dinâmica ou se ela seria estática, mas enfim, imagino que vai trazer muita coisa. Roteiro de vendedor. Imagina você cruzar os dados de venda dos clientes, frequência de compra, com o roteiro. Então, de repente, você vai descobrir que você tem um cliente que você está visitando 4 vezes ele no mês, semanal, só que ele só compra 3 vezes de você ou 2 vezes. Para que você vai visitar ele 4 vezes? Qual é o custo dessa visita? Não é melhor transformar em duas visitas? De repente, você vai descobrir que ele faz uma compra uma vez só no mês. Então, tem N variáveis que, né, aquela história. Né? Você tem uma grande quantidade de dados e que você não consegue processar tudo isso. A inteligência artificial vem porque ela olha tudo isso e ela vai te dar se ela for setada corretamente, ela vai te dar um output correto da melhor forma de atender num menor custo possível, né? Utilizando as ferramentas de B2B. Né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que a tecnologia ainda tem muita coisa para agregar. Né? Interessante. E a parte eu falei recentemente com uma empresa, chama Trade Master. Conheço. E a gente conversou bastante sobre a questão de crédito, né? Que ele me trouxe, tipo, que o crédito também, ele funciona como uma ferramenta comercial. Eventualmente, você pode usar ele para introduzir um produto, ou para trabalhar um determinado mix. Isso, por exemplo, não sei se você trabalha com alguma coisa nesse sentido, e se trabalhar, se isso entra via Repos mesmo, ou se é mais uma operação à parte, tá. Que analisa o crédito. Então, o que eu vou te falar? Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, a Rect trouxe uma dessas fintechs, que eu não vou falar o nome, por uma questão até de respeito, e o objetivo era realmente ver quanto a fintech conseguia agregar no meu negócio. Tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei o meu histórico de cancelamento de pedidos. Então, eu mais ou menos cancelava na época em torno de R$400 mil de pedido por mês, que na época dava mais ou menos 2% da minha venda. E cheguei e falei o seguinte para a Rect, olha, aonde eu já vendo e tem uma transação normal, não tem sentido eu agregar custo nisso. Não tem por que eu fazer isso. Agora, onde eu não vendo e eu estou perdendo pedido, é onde eu quero ver o que esses caras conseguem me agregar. Tá? E o que aconteceu com isso? A gente, então, implementou a ferramenta e começamos a fazer o seguinte. A gente tinha o fluxo normal nosso de pedidos, entrava os pedidos, o crédito analisava, o que o nosso crédito liberava passava direto para a nossa empresa e o que o meu crédito não aprovava ia para essa outra empresa analisar, né? A fintech. E a fintech analisava e ela dava ou não crédito. O que aconteceu? Desses 400 mil, ela conseguiu recuperar mais ou menos uns 60, 70 mil reais por mês. Foi isso que ela conseguiu recuperar para a gente. Porque no final do dia, se você é uma empresa que tem uma gestão de crédito boa, se você é uma empresa que consulta um Serasa, que você tem no seu ERP uma inteligência de análise de crédito, você consegue fazer uma boa parte do trabalho grosso da fintech. E o que você nega é o que ela também vai negar. É o que ela também não vai conseguir dar crédito. Então, depois de 6 meses, mais ou menos, o que chega a uma conclusão? Que não era bom para a fintech, que a fintech queria a outra parte do negócio, e só a parte que eu estava dando não era bom para ela. Porque por 80 mil, o trabalho que eu estou tendo aqui com vocês, de análise e tudo, não me agrega nada. Então, a gente acabou desistindo dessa parte de análise de crédito usando uma fintech. Tem outro ponto também. Nessa época que a gente fez a análise, as taxas de juros no Brasil estavam mais baixas. Esses últimos 2 anos, com essa taxa de juros do jeito que está, meio que inviabilizou isso, porque não tem distribuidor que aguenta pagar 2 ponto alguma coisa de juros para receber à vista para uma fintech. Não tem, a operação de distribuidor não tem essa margem. Sim. Tá?
Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve um processo desse, com um desses B2Bs, onde tinha uma obrigatoriedade de ter acoplado a ele uma fintech. E a gente falou, não tenho margem para isso, o que eu vou ter que fazer é aumentar meu preço. Então, eu vou ter 2 preços, um preço no teu site e um preço no meu Palm Top, e vamos matar a ferramenta. Aí foi uma briga entre os fornecedores, o site, e aí eles abriram uma exceção para a gente trafega hoje sem usar a fintech deles. Mas eu, sinceramente, uma empresa que tem uma saúde financeira boa, uma empresa que tem uma análise de crédito de média para bom, a fintech não vai agregar valor, não agrega muito valor no negócio, porque nem a fintech vai querer. Não podia ser custo para você, esse é o problema. Então, sendo custo para você ou onerando demais o pequeno varejo, acaba que inviabiliza, né? Agora, ele tem razão numa coisa. Hoje, prazo virou uma ferramenta de negociação. Hoje, com a situação que está, hoje você tem as grandes redes e redes regionais, todas você vê falando em redução de níveis de dias de estoque, conta de, a gente brinca que o cara, ele rema para fazer um EBITDA bom e perde tudo no lucro líquido porque a despesa financeira está comendo a empresa, né? Com essa taxa de juros maluca do que está. E principalmente com alguns eventos que a gente teve ano passado, de problema no varejo, né? Americanas, Marisa e tal, os bancos tiraram o pé do varejo, aumentaram as taxas e falaram, eu até te empresto, mas agora o spread é outro, as garantias são outras, é outro mundo aqui. E aí a gente vê, agora, né? Então aí a gente vê o varejo hoje, as redes regionais, o varejo em geral passando uma situação bem apertada mesmo. Várias redes aí com situação bem apertada, com dificuldade, tal, reduzindo dias de estoque, em detrimento até de aumento de ruptura no ponto de venda, né? Que replica em perda de vendas. Carne, né? Então, hoje, quando você chega para negociar numa rede dessa e você oferece uma condição de prazo a mais, né? Isso vira uma vantagem competitiva. Então, vou te dar um exemplo. Ano passado, a gente teve a temporada de inseticidas e a Rect deu um prazo estendido para a gente, que a gente repassou de forma integral para os clientes. A gente meio que conquistou a temporada, porque os clientes falaram, eu vou com vocês. Se eu tiver que estocar de algum produto para fazer os pontos extras e tudo, eu vou estocar de um produto que eu vou pagar mais para frente. Não vou estocar de um produto que eu vou ter que pagar dali 28 dias. Então, isso hoje se tornou um diferencial competitivo. Talvez quando as taxas de juros caírem e o mercado voltar a entender que varejo é um bom negócio, tal, os bancos, né, isso volte para uma situação normal. Mas hoje, prazo é um diferencial competitivo, claramente, para um distribuidor. Entendi. Pensando assim, que tem aqui um público de trade, né, nos assistindo, né, que vai acompanhar isso, principalmente naqueles que ainda não começaram um processo com nenhum distribuidor, que vão começar agora, né? A sua vivência que você teve com esses, né? Tipo, se você pudesse dar algumas dicas para quem vai começar a encabeçar um processo desse junto aos seus parceiros distribuidores, ou mais dicas, enfim, mas alguns pontos, o que você poderia compartilhar com eles, de acordo com a sua experiência, que você possa compartilhar, obviamente? Primeiro, com certeza, escolher uma das ferramentas que já estão consolidadas no mercado. Nem sonhar em querer desenvolver algo por conta própria. Vai gastar um monte de dinheiro e, no final das contas, você vai ter 2, 3 ferramentas que vão sobreviver. O cliente não vai querer acessar 10 sites diferentes, né? Então, no final do dia, daqui a X anos, você vai ter 2, 3 ferramentas que vão ter aí 80%, 90% do mercado. Você vai sobrar alguma coisa muito específica de nicho, mas do grosso, 2, 3 ferramentas vão atender o varejo. Então, de bate-pronto é você usar uma dessas ferramentas. Depois, não transformar a ferramenta num negócio de vender
evoluir, né? O que aconteceu com a pandemia é que as indústrias começaram a ser pressionadas pelo mercado, banco, fundo de investimento, analistas. Quantos por cento da sua venda é no e-commerce, né? E aí entra B2B, B2C, entra tudo, né? Quanto você está vendendo? Porque se houver uma nova pandemia, você vai estar preparado para ou não? Então isso virou meio que o negócio de um ESG, sabe? Virou Sim. assim. Então todo mundo hoje tem metas. Até 2025 eu vou ter 30% da minha venda no B2B, no e-commerce, e tem essas metas aí. Ninguém está chegando nem perto, né? Porque a pandemia, em algumas categorias, voltou para trás, né? Quando acabou a pandemia, as categorias voltaram, não chegaram aos níveis pré-pandemia, mas caíram, não chegaram nos níveis que estavam durante a pandemia. Então, você não entrar nesse negócio de vender via B2B a qualquer preço. Né? Então, transformar aquilo numa ferramenta de descontos e tal, porque você vai acabar com a margem da tua empresa. Né? Eu acho que é muito mais uma mudança de mindset mesmo. Então, sair de uma mudança, de um mindset de sell-in e mudar 100% para um mindset de sell-out. Então, tirar todas as verbas de negociação em sell-in e transformar tudo 100% de verbas de negociação de sell-out via plataforma. Aí, naturalmente, a tua venda vai crescer via plataforma e, naturalmente, você vai conseguir desenvolver isso. O que é importante? É importante você, para dar certo isso, você ter um back-office bem estruturado. Então, as empresas hoje, então, a Rect, a Nivea, a Nestlé, elas têm áreas internas que cuidam só do B2B. Né? Então, são áreas que fazem a interface tanto com a parte de tecnologia, que fazem a interface. Às vezes, tem indústrias que têm trade hoje de B2B. Né? Um cara que vai olhar só para aquilo, desenvolver só aquilo. Porque se você também não for ágil, se você não tratar essa parte do sellout de forma ágil, com dados e tudo, você vai perder qualidade na venda. Então, basicamente, é isso que eu falaria para essas pessoas que estão querendo entrar nisso. Porque o que eu vejo algumas empresas que entraram em alguns desses B2B e saíram, foi que elas entenderam que elas entraram lá achando que a venda ia ser autônoma. E que ia reduzir custo. E aí elas entraram lá achando dessa maneira. E aí, elas, para aumentar a venda, elas começaram a dar desconto. Aí elas viram, poxa, mas quanto eu estou gastando nisso? Está gastando 10, 15% a mais do que no offline. Para quê? Não está me agregando nada. E muita gente saiu. Entrou e saiu. Eu tenho fornecedores que entraram... Não soube operar. Não soube operar. Porque, entendeu? Não mudou o mindset dele. Entendeu? Ele achou que aquilo era uma ferramenta de desconto. Ela vai nascer natimorta. Né? Não vai ter sucesso. Porque você não sustenta isso a médio e longo prazo. Se você começar a transformar aquilo numa ferramenta de desconto, você não sustenta ela a médio e longo prazo. Ela tem que ser uma ferramenta estratégica para desenvolvimento de uma mentalidade de sell-out muito focada, muito estruturada, né, com muita análise de dados e tudo. E se você não tiver um back-office dentro da indústria preparado para fazer isso, você não vai andar. Né? Então, talvez é escolher um bom distribuidor, fazer um bom piloto, né, desenvolver, entender como é que é, e aí pegar uma ferramenta já consolidada, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que essa mentalidade é importante até para quem foi e saiu porque não conseguiu rever né, a estratégia e com essa ótica que é a que você está trazendo, que é a que está funcionando, voltar com essa mentalidade, né? Acho que ainda é tempo, principalmente tendo aí parceiros consolidados e distribuidores que já estão operando, né? Então, quem conseguir retomar, revisando essa estratégia, mas também investindo internamente para ter condições de fazer isso, né? Tem condições de voltar. Excelentes dicas, né? Para quem está assistindo. Queria só fazer mais duas perguntinhas de curiosidade mesmo, né? A primeira é, Mercado Livre, de alguma maneira, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Isso de alguma maneira interferiu nos seus negócios ou não? Não.
Eu não senti, talvez tenha interferido no negócio dos meus clientes, né? E eu senti mas, assim, agora, eu não sei como é que está o volume de supermercado dentro do Mercado Livre, não sei dizer. Até vou te dar um exemplo. Essa semana, minha esposa queria uma geleia num sabor específico e ela foi em 2, 3 mercados, não achou. E ela come aquela geleia. Eu fui no Mercado Livre, comprei 3 geleias para ela, chegou em casa no dia seguinte. Quer dizer, eu acho que ele tem um papel, né, uma função muito boa desse lado. Mas eu falar que eu vou deixar eu como consumidor, tá? Deixar de ir no supermercado para comprar no Mercado Livre, eu não... Mais difícil, né? Mais difícil. O próprio mercado pode se aproveitar desse novo canal, né? Para ele ter mais um canal de venda além do canal físico, né? Com o cliente dele. Porque eles, de maneira geral, como é que eles estão em termos assim? Eles têm algum B2C ou difícil, os seus clientes? Meus clientes? Alguns têm, né? Mas isso abaixou bastante. Depois da pandemia, durante a pandemia eles desenvolveram isso pra caramba, mas agora a gente vê assim que antes eles pediam muito calendário de mídia, muita coisa, e isso reduziu bastante mesmo. A gente vê que não é uma coisa que eles estão investindo pesadamente, não. É uma coisa que está meio morna para eles, né? Entendi. E a última é a seguinte, a gente está vendo um fenômeno Osho, né? Surgindo loja em tudo quanto é lugar. Esse é um problema. Tá bombando mesmo isso aí Tá. em tudo quanto é região? E eu vi falar um dado, faz um tempo já esse dado, não é muito novo, deve ter uns 2 anos, que tem regiões onde padarias fecharam, mercadinhos fecharam, porque eles começaram por Campinas. Começaram por Campinas. Então, realmente, esse é um fenômeno, né? Eles sabem operar. Eles têm 30 mil lojas no México, né? Não é brincadeira. É da FENSA, né? FENSA com a Raizen, né? A joint venture aqui. Acho que é só da FENSA. Só da FENSA. A Raizen é aquela Vibra, né? Se eu não me engano. Não sei. E aí eles... não, tá certo. Acho que é a Raizen mesmo. É a Raizen, tá certo. Mas eles, tirando a Raizen, a parte da FENSA, eles sabem operar, porque eles têm no México, que eles têm lá, é uma força, né? Quem foi para a Cidade do México e andou lá, tropeçou. Você tropeça. Cada quarteirão que você vira tem uma, né? E esses caras vão, eu acho que em termos de supermercado de proximidade, eu acho que eles vão incomodar bastante. O que eles estão trazendo de proposta para o consumidor que está pegando, assim, que está funcionando, vamos assim dizer? Cara, eu acho que a questão da proximidade, um mix, né? Que eles têm um mix bem bacana. Eles têm preço, por incrível que pareça. Eles têm preço. Eles não cobram caro pelo produto deles, pelo serviço deles. Eles têm preço competitivo, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um cliente meu grande, rede, com 15 lojas, mandando às vezes encarte do Oxxo para mim, né? Nesse nível. Reclamando, tal, como é que pode uma padaria, uma loja de conveniência vender mais barato do que eu, tal. Então, esses caras, vamos ver, né, como é que isso vai se comportar, se vai ter retorno. Está tendo um cash burn aí, com certeza, para poder... Eles estão perdendo muito dinheiro, isso não tem nem dúvida. Agora, vamos ver quantas lojas eles vão precisar fazer para chegar num break-even na operação e depois começar a ter lucro, porque é uma empresa de acionista. Exato. Ninguém está, né, vai ficar uma startup. Então, eles vão querer ter retorno disso. Agora, assusta. Eu vou falar que se hoje, dentro desse mercado de proximidade, a empresa que mais assusta são eles. Né? E eles são atendidos diretamente. Nenhum desses meus fornecedores, um só eu atendo com um SKU que é 3N. O resto, eles são atendidos 100% direto. Mas eu tô vendo que é um fenômeno que... Não, é brincadeira o que eles estão fazendo. E tem muito... a indústria também, para ela, também acaba sendo não tanta vantagem, porque acaba que onde ela antes tinha uma operação com um parceiro, né, e tinha ali suas relações comerciais e tal, entre alguém que domine um determinado mercado, ela acaba ficando refém dessa empresa. Vira porque é uma loja pequena, de espaço pequeno, que não vai poder ter tudo. Então vai ser uma briga entre várias empresas para ter os itens presentes lá. E aí vai virar um leilão. Quem paga mais é que vai ter os produtos dentro da loja. Eu trabalhei na Kibon e era
era assim, na hora que você ia colocar um contrato, você imagina? um contrato numa rede dessas grandes, Não tinha payback. Não tinha payback. Eu lembro Zero. exatamente Não disso. tinha. Você tinha que pegar a verba de marketing para Isso. justificar o negócio, porque zero de payback, não tinha como pagar um contrato desse. Então você falava, ó, eu vou gastar aqui 500 mil, chutando 500 mil da minha verba comercial de contrato e 500 mil vamos lançar como verba de visibilidade e marketing, porque né, eles são X lojas e vai me dar visibilidade de marca. É a única forma, porque payback não tem. É por isso a importância da indústria estar mais próximo dos seus distribuidores, apoiar mais a operação, trazer ferramentas para que isso não se perca nesse caminho. Agora, e ela fique... Clinton, mudou muito nos últimos anos o perfil de cliente atendido por um distribuidor também. A indústria, ela abriu mão de muitas redes regionais por incapacidade dela de atender bem esses clientes. Então, a base da pirâmide para ela, que é o meu topo da minha pirâmide, ela abriu mão. Então, e por quê? Porque ela percebeu que ela não tinha logística para atender esses caras, ela não tinha promotor, por causa, você sabe o que é difícil pedir um headcount numa indústria, numa multinacional, a dificuldade que é. Então, ela não tinha estrutura, ela não tinha como dar crédito para esses caras. Então, eram mal atendidos. Muito mal atendidos. Então, quando a indústria passa um cliente para a gente, uma rede dessa, a gente cresce 30%, 40% assim, ó, do dia para a noite. Então, muitas indústrias perceberam isso e hoje ficaram com os caches, os grandes caches, ficaram com os key accounts, que não tem jeito, não tem como fugir, que também está acabando o key account, né? Porque quase não existe mais, né? Tão poucos, né? Aquele fenômeno da concentração mostrou-se real. E o que está muito forte são as redes regionais, né? As grandes redes regionais. Então, aqui em São Paulo, Savenhago, Pague Menos. Quando você vai para o Paraná, você tem um Fato, né? Santa Catarina, você tem o Forte, né? Que é a Pereira, a Rede Pereira. Então, essas grandes redes regionais, eles estão atendendo diretamente. E as médias e pequenas, eles passaram para o distribuidor, porque eles cada vez mais querem vender só de pallet, querem vender carga fechada, e essas redes não compram dessa maneira, né? No final, estão melhores atendidas, né? Os distribuidores também estão com clientes bons e de baixo risco, né? E que conseguem atender bem. Muito bom. Fernando, obrigado. Falei aqui com o Fernando Queiroz, sócio da Diso Distribuidora. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua agenda, por tudo que você pôde compartilhar aqui. Tenho certeza que quem assistiu, o pessoal de trade, vai aprender muito com isso, né? E os distribuidores também que eventualmente tiverem a oportunidade de assistir vão olhar para isso e ver que tem alguns caminhos que são importantes serem seguidos, tem alguns passos que são importantes serem dados para se tornar um distribuidor de ponta como você tem aí nas suas operações. Clinton, eu que agradeço a oportunidade, né? E me coloco à disposição. Tenho conta no LinkedIn, então quem quiser me procurar lá, me conectar comigo, com o maior prazer, eu vou dar sequência aí no atendimento, na conversa e tudo. Perfeito. Obrigado e boas vendas. Obrigado. Valeu.